bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Alcina Telles, sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia na saúde da mulher. Trabalho com fisioterapia pélvica também. Sou pesquisadora do Centro de Atenção ao Assoalho Pélvico, CAAP, e sou coordenadora de cursos do Instituto Patrícia Lordelo, em Salvador, que é inclusive onde eu estou gravando essa palestra, com o objetivo único e exclusivo da gente conseguir angariar mais dinheiro para poder ajudar o Rio Grande do Sul. Então, agradeço de coração a você que se inscreveu nesse evento, nesse belo evento, idealizado, divulgado e difundido pela fisioterapeuta Alessandra Ayala. Muito obrigada, Alessandra, por essa iniciativa sua e por todo o movimento e tudo que vocês têm feito pelo Rio Grande do Sul para conseguir ajudar a minimizar os efeitos dessa tragédia. Então, eu estou aqui com vocês hoje para a gente poder conversar um pouco sobre os aspectos da enurese noturna, e eu selecionei algumas coisas que eu entendo que são muito importantes para nós como fisioterapeutas sabermos, para podermos cuidar dos nossos pacientes e também podermos dialogar com os pediatras, uropediatras, psicólogos, todo mundo que pode trabalhar, toda a equipe que pode estar trabalhando com essas crianças, e que a gente possa difundir essas informações e minimizar os efeitos negativos que a enurese pode trazer para as famílias e para as crianças ou adolescentes. Então, inicialmente, eu já gostaria de deixar com vocês, as informações dos guidelines. Então, reforçando, a gente tem a Sociedade Internacional de Continência na Infância, que é a ICCS, que sempre, assim como a ICS para o adulto, a gente vai ter a ICCS para o público infantil, traz aspectos de padronização, o que é que a gente tem que ter de mínimo, de melhor qualidade para a gente poder fazer a avaliação e a abordagem terapêutica dessas crianças também. E o viés não é só do fisioterapeuta, mas sim da equipe multidisciplinar. Então, pensando na enurese noturna, a gente tem esses 3 documentos na atualidade, que são documentos bem importantes, e é bastante baseado neles que vai ser essa palestra nossa, tá? Então, a gente tem o da sociedade mesmo, da ICCS, falando do manejo e do tratamento da enurese noturna, com as atualizações. A gente tem um guideline de consenso de prática clínica mesmo, que é bem interessante, também vale a leitura. E de maneira mais específica para a enurese monossintomática, a gente tem avaliação e tratamento da enurese monossintomática também da ICCS. Então, os documentos estão disponíveis na internet gratuitamente, sugiro fortemente que vocês acessem. E vindo desses documentos, a gente vai entender que a enurese, qualquer incontinência na infância, ela vai precisar ser avaliada e diagnosticada para a gente ter um bom tratamento, uma boa avaliação, um bom diagnóstico diferencial. Então, se chega ao consultório uma criança que tem um quadro de incontinência, primeiro ponto é que eu preciso ter clareza se é uma incontinência contínua ou uma incontinência intermitente, que acontece em momentos específicos. Em sendo ela contínua, é recomendação direta para o uropediatra ou para o pediatra, porque provavelmente ele precisa de alguma abordagem cirúrgica, algum manejo diferenciado, que o tratamento conservador não vai dar conta. Então, a incontinência intermitente é o que a gente pode tratar. Dessa incontinência, a gente vai fazer a diferenciação se essa criança tem incontinência diurna ou apenas noturna, sendo que ela pode ter sintomas também que não necessariamente vão ser incontinência. Em sendo a enurese, eu vou entender que a enurese vai acontecer durante o sono, então é conceituada como uma incontinência que acontece durante o sono, e ela pode ser monossintomática, como sendo o único sintoma urinário que essa criança tem, ou ela pode ser não monossintomática, que a nomenclatura antigamente chamava de polissintomática. Então, se vocês forem ler documentos mais antigos, vai estar esse termo, mas desde 2016 a gente trabalha com o nome não monossintomática, que aí é aquela criança que tem urgência durante o dia, pode ter micção infrequente, pode ser micção disfuncional, a incontinência associada, entre outros sintomas que a gente pode ter do trato urinário inferior na infância, que vão classificar essa criança como não monossintomática. E para as duas, seja monossintomática, seja não monossintomática, eu preciso fazer a diferenciação se é uma enurese primária ou uma enurese secundária. Enurese primária vai ser aquela criança ou adolescente que nunca passou mais do que 6 meses consecutivos sem o quadro da enurese noturna.
Se essa criança já passou 6 meses ou mais consecutivos sem nenhum quadro de enurese e volta a ter os episódios, eu vou fazer essa classificação como secundária, ok? Tendo elas sintomas diurnos ou não. Se tiver sintoma diurno associado, não monossintomática. Se for enurese exclusivamente monossintomática. E aqui é o rol que a gente vai fazer, que a gente vai fazer o viés dessa palestra, que é a monossintomática primária, porque quando eu tenho ela não monossintomática, o tratamento deve ser focado nos aspectos diurnos e não no noturno, porque uma vez que a gente trate a disfunção do trato urinário inferior dessa criança, provavelmente eu tenho chance aumentada de melhorar a enurese. E se for um quadro de enurese secundária, o tratamento mais indicado, mais fortemente, vai ser psicoterapia, tá? Então, nossa palestra vai estar focada aqui na enurese monossintomática primária. E em termos de epidemiologia, a gente tem muita variação na literatura em termos de prevalência. Então, vai depender do país, vai depender de como foi feito, qual foi o conceito de enurese, se é uma enurese mono ou se é uma enurese não monossintomática. Mas, de forma geral, a gente vai ter as menores taxas descritas na China. Então, de crianças entre 4 e 12 anos, taxa média em torno de 3,5%. Já quando a gente vai para grupos do Brasil, por exemplo, de 5 a 9 anos, a gente pode ter uma taxa de até 17,5% na média. Se a gente pensar na Holanda, né, nesse trabalho de 98, de 5 a 15 anos, a gente tem uma variação de 6 a 14%. Nos Estados Unidos, o Ezinho subiu, tá, gente? Desculpa aqui, tô vendo uma falha no slide. Nos Estados Unidos, nessa idade de 5 a 17 anos, algo em torno de 10,6%. E na Nigéria, de 6 a 12 anos, 17,6%. De forma geral, a gente tem um trabalho que é bem tradicional, que traz a epidemiologia pensando que crianças na faixa dos 7 anos, a gente tem uma prevalência aproximada de 15% delas tendo enurese noturna, e isso vai reduzindo à medida que essa criança vai envelhecendo ou crescendo. Então, de forma geral, melhora espontânea por ano em torno de 15%, e é um acometimento 3 vezes maior em meninos do que meninas. Então, a epidemiologia é mega variada. Então, a depender de qual seja a nossa realidade, a gente vai pensar em uma prevalência ou em outra. Só destacando aqui, né, que quanto mais velhos tiverem, quanto mais adolescentes entrarem na pesquisa, a gente vai ter uma tendência a puxar essa média de prevalência mais para baixo. Quanto mais novas forem essas crianças, mais jovens forem essas crianças, maior essa incidência da enurese. Reforçando que 4 anos a gente ainda não contabiliza como enurese, apesar de ser esse dado trazido pelo estudo da China, tá? Porque até os 4 anos de idade é normal urinar durante o sono, e a partir dos 5 anos ou mais que a gente dá a indicação de enurese noturna. E aí é importante que a gente entenda que a enurese, como ela acontece durante o sono, é importante que a gente tenha clareza sobre esse ciclo circadiano também e o processo hormonal que acontece durante o sono. Então, de acordo com a luminosidade que a gente tem externa, né, o nosso horário, a gente vai ter o aspecto de liberação hormonal. Então, teoricamente, quando a noite vai caindo, né, ou chegando, na verdade, o sol vai caindo e vai ficando mais escuro, a gente vai começando o processo de sonolência para dormir mais tarde. Então, aqui nesse momento, eu já tenho maior produção de hormônios para poder ter um impacto para o sono dessa criança, desse adulto, funciona para todo mundo. Sendo que o hormônio antidiurético, ele vai ser mais produzido durante o sono profundo. Então, se eu tenho uma criança que não dorme bem, eu vou acabar tendo menor produção do hormônio antidiurético, que vai ser a vasopressina, e isso vai ter um impacto no processo dela de produção de urina durante o sono. Então, o ideal é que nesse ciclo circadiano, à medida que o sol se põe, a gente tem aumento da produção da vasopressina, que vai fazer redução da produção de urina, favorece o sono, porque eu não preciso interromper o meu sono para acordar e ir ao banheiro urinar. E
durante o meu sono. Eu vou continuar tendo filtração nos meus rins para produzir urina, mas eu preciso que essa bexiga se distenda, fique bem acomodada. Essa urina que vai estar mais concentrada não traga irritação para minha bexiga, mas se por um acaso a minha bexiga alcançar a capacidade vesical máxima dela, que isso seja suficiente para acordar essa criança ou esse adulto, para ele ir ao banheiro e aqui acontece uma noctúria, ou reflexamente inibir essa bexiga e seguir aumentando de volume durante a noite, para que apenas quando acorde de manhã possa ir ao banheiro urinar. Então, esse seria o nosso ciclo habitual e desejado durante a noite. Que, claro, no quadro da enurese noturna, acontece algo aqui neste momento, em que era para a criança despertar ou a criança conseguir reflexamente seguir enchendo essa bexiga durante o sono. E isso não acontece. Então, dentre as etiologias, né, a gente tem algumas possibilidades, não existe uma só. Na nossa avaliação, dificilmente a gente vai saber a etiologia exata dessa criança, da enurese dessa criança, mas a gente tem algumas questões que podem impactar. O quadro da poliúria noturna, que são essas crianças que não fazem uma boa produção de vasopressina e ao invés delas terem redução da filtração renal glomerular durante o sono, elas acabam produzindo mais urina durante o sono. E isso vai ser demonstrado tanto pelo volume que ela urina durante, né, da hora que ela tá dormindo até a primeira micção do dia, essa produção, como também pode ser avaliada a partir não é qualidade, dos aspectos dessa urina em termos de quantidade de ureia ou quantidade de líquido, tá? Então, idealmente, durante o sono, a gente acaba tendo um volume muito reduzido de água, porque filtra pouco, e a gente acaba tendo muito mais soluto do que solvente na urina. Então, esse é um aspecto que pode ser em relação à poliúria noturna. Outra questão é a alteração do sono. Como eu falei no slide anterior, se eu não vou profundamente no meu sono, eu vou ter impacto, né, pelo menos teoricamente, na produção da vasopressina. E daí, isso vai impactar também na produção de urina aqui. Então, essa criança com alteração de sono pode tanto impactar em produção hormonal, como também já tem demonstração, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, já tem demonstração que as crianças que têm quadro de enurese noturna, elas precisam de mais estímulo, percepção de mais estímulo corporal para conseguir voltar à vigília do que crianças que não têm o quadro de enurese noturna. Elas acabam passando muito mais tempo no sono superficial, né? A gente tem, esse estudo é bem interessante, de Jung e colaboradores de 2008, que eles fazem essa avaliação e as crianças precisam do dobro de estímulo para despertar. Elas passam mais tempo no sono fase 1 e fase 2 do que no sono fase 3, 4 e REM, comparando com o grupo controle. E podem estar associadas também aos distúrbios dos membros, periódicos dos membros, né? Então, o síndrome das pernas inquietas, o sono pode ser mais movimentado, digamos assim, menos tranquilo, tá? São alterações que a gente pode encontrar. Assim como crianças que também podem ter apneia do sono, tá? E aqui é um impacto importante no rendimento escolar dessa criança, porque se ela não dorme bem, no outro dia ela também não tem o mesmo nível de disposição para a aula. A gente pode ter um quadro de hiperatividade vesical que acontece durante o sono, e não necessariamente isso só vai acontecer em crianças com enurese não monossintomática, tá? Então, às vezes a gente tem um quadro que a gente não consegue mapear, um quadro de bexiga hiperativa enquanto ela tá acordada, mas durante o sono ela desencadeia contrações não inibidas. E aí, é claro, se essa alteração da inibição acontece, eu posso ter as contrações, e isso também pode estar associado à constipação intestinal. Então, como tudo que a gente fala, né, em termos de disfunções miccionais, avaliar intestino, essa parte de evacuação é fundamental, porque reto cheio pode, por conta de uma constipação intestinal, pode desencadear também contrações não inibidas. E aí, essa contração acontecendo durante o sono, a enurese acontece, já que essa criança tem mais dificuldade de conseguir voltar à vigília e tem o potencial também de maior produção de urina. E uma outra coisa, né, um outro fator é a hereditariedade. Isso já é muito bem demonstrado na literatura.
Von Gontard é um dos autores que mais estuda isso, tem estudos super interessantes dele sobre o tema. E a chance, se a gente tem ou só o pai ou a mãe, ou os dois associados, a chance pode chegar a 70%. Na verdade, a prevalência pode chegar a 77% das crianças, dos filhos desse casal, de ter enurese noturna. Se só for a mãe, a chance aumenta em quase 4 vezes dessa criança ter enurese noturna também, tá? Lembrando que em termos de epidemiologia é mais frequente nos meninos, tá? Mas quando a mãe tem essa passagem genética, ela tende a ser maior. E os cromossomos já mapeados são 8, 12 e 13, mas a gente não tem, normalmente a gente não faz análise genética para poder fazer esse diagnóstico diferencial. Então, com esse panorama de etiologia, é que a gente vai pensar em como a gente pode tratar essa criança. Especialmente porque eu não vou fazer polissonografia em todos eles, de jeito nenhum. É um exame super complexo, caro, que não, a gente tem as alterações próprias do exame também. Eu não vou fazer estudo urodinâmico durante o sono da criança para ver se ela tem hiperatividade detrusora durante o sono ou não. Então, a gente não vai fazer mapeamento genético. Então, de forma geral, eu não tenho como fazer essa diferenciação no meu dia a dia. Então, eu vou tratar de acordo com os achados que eu tenho, mas pensando nessas questões que podem estar envolvidas. Para a questão da constipação intestinal, a gente deve utilizar na atualidade o critério de Roma 4, destacando que a gente tem o critério de Roma 4 para crianças de até 4 anos e o critério de Roma 4 de 4 anos ou mais, tá? Como a gente não tem tradução oficial no português ainda, eu escolhi trazer para vocês em inglês, do jeito que a gente tem no documento oficial do grupo, né, dos critérios de Roma das disfunções gastrointestinais, e que vão ter variação, por exemplo, aqui de até 4 anos. Eu vou ter variação nas perguntas se essa criança já tiver sido desfraldada ou não. Se ela não foi desfraldada, as perguntas só vão até o número 5. Se ela já foi desfraldada, a gente vai até o 7. De 4 anos para cima, a expectativa é que essa criança já tenha sido totalmente desfraldada para a questão evacuatória. Daí a gente vai para as perguntas, para as 6 perguntas. Mas é bem parecido com o do adulto, mas com algumas questões específicas e que são bem importantes que a gente vê na prática clínica, que é a história de fezes de diâmetro muito largo que podem obstruir o vaso sanitário. Essa é uma clássica de crianças que têm constipação intestinal. A questão número 5, que é perguntando sobre a presença de grande massa fecal no reto, normalmente a gente não consegue avaliar, porque a gente não vai fazer toque anal nessa criança só para saber se o reto está cheio ou não, e dificilmente ela vai ter uma radiografia que a gente possa fazer essa avaliação, tá? Então, de forma geral, o número 5 a gente não consegue avaliar. Mas na palpação abdominal, a gente pode ver como é que tá ali no sigmoide, né, na porção mais final do cólon descendente, para hipotetizar se de repente a gente tá com esse reto cheio ou não, tá? Mas as outras vão ser evacuar até 2 vezes durante a semana, se tem história de postura retentiva, né, aquela criança que fica com aquele movimento de tentar inibir o desejo evacuatório, se tem dor ou movimentos peristálticos dolorosos também, se essas fezes são ressecadas ou não. Então, é bem semelhante. Então, eu preciso ter clareza desses aspectos em termos de avaliação e preciso me lembrar de que o impacto psicoemocional da enurese na criança é muito grande. Então, é esse impacto que vai, muitas vezes, guiar o momento que eu vou começar o tratamento fisioterapêutico com esse intuito da enurese noturna. Então, dos 5 aos 7 anos, a gente vai tratar só algumas crianças. Provavelmente aquelas crianças que sentem maior impacto da enurese, que tem maior impacto em relação à família, que tem demandas específicas em relação à enurese. Mas na maioria das vezes, até os 7 anos, o xixi na cama não incomoda essa criança, como incomoda acima dos 7. Então, acima dos 7 anos, todas as crianças devem ser tratadas, tanto com a fisioterapia, quanto com o tratamento médico, tá? Ou psicológico, a depender de qual seja o nosso quadro. Mas entre 5 e 7 é importante que a gente tenha um olhar bem cuidadoso para ver se isso incomoda a criança ou não. Me lembrei agora de uma criança que eu avaliei na semana passada, uma menina de 4 anos, ela vai fazer 5 anos em outubro. A mãe tinha entrado em contato porque ela tinha
comprado o e-book, por causa do xixi, o meu e-book para as orientações dessa criança para tentar reduzir o aspecto do xixi na cama. E aí a gente conversando, né, depois conversando sobre esses aspectos, eu percebi que ela tinha outros sintomas também, sintomas diurnos. Então, por isso, eu falei, então eu acho que vale a pena a gente fazer uma avaliação para entender como é que ela tá. No final das contas, ela tem uma micção disfuncional também, tem baixa frequência urinária e a gente tá tratando nesse enfoque. Mas eu fui também passar, claro, o diário sol e chuva, mas aparentemente eu achei que isso não incomodava ela. Ela é a terceira de 3 meninas. Tem a do meio, a idade é semelhante, então ela tá com 4, a do meio tá com 7, e uma outra que é bem mais velha, que já tá com 15 anos. E aí ela fica com muita referência com essa de 7. A gente fiz a avaliação, no final passei o diário sol e chuva e o diário miccional pra ela. Enquanto eu tava explicando o diário miccional, a gente tava falando alto com essa irmã do meio junto, a babá tava junto, e a gente conversando, explicando como é que ela ia fazer. Quando chegou na hora de eu falar do diário sol e chuva, nossa, ela fechou a cara. Eu falei, o que é que eu fiz de errado aqui, meu Jesus amado? Porque na mesma fala que eu tava falando, incluindo a irmã, porque a irmã participou de tudo, da avaliação com eletromiografia, da avaliação miccional, participou de tudo e fazendo junto com ela tava adorando. E na hora de passar o diário, eu vi que teve alguma coisa ali que ela ficou muito retraída. Daí eu passei a falar mais baixinho perto dela, para tentar entender o que tinha acontecido. Perguntei se ela tinha ficado triste, com vergonha, alguma coisa assim, por eu estar falando desse diário do xixi na cama. Ela balançou a cabeça de que sim, e eu passei a falar como segredo. Falei, gente, esquece tudo aqui que eu tava falando antes. Vou falar só no ouvido dela. Falei no ouvidinho dela como era para ela fazer, e a feição dela mudou. Ela ficou super tranquila de novo. Então, só no final da minha avaliação, eu consegui detectar que essa criança de 4 anos, quase 5, que ela já faz em outubro, tá aqui, ó. Eu preciso tratar essa criança em termos de enurese noturna. Porque ela tem demandas, ela tem amiga da irmã de 7 anos que vai pra casa dela, ela não quer que a cama dela cheire a xixi. Quando ela acorda de manhã, ela não conta a ninguém, se alguém não tiver visto antes, ela não conta, ela tira tudo da cama. Então, isso ela só foi se abrindo pra mim um pouco mais tarde, né? Eu não sabia desses aspectos em relação à mãe. Então, é essa diferenciação que eu preciso fazer. No quadro dela, ela tem uma enurese não monossintomática. Então, eu não vou focar totalmente na enurese, vou focar no todo, mas com um olhar especial, porque mesmo ela sendo tão novinha, ela já tem demandas em relação a isso. E é bem importante que a gente tenha clareza, esse é um estudo também super interessante, tradicional, que foi realizado em 98, perguntando para essas crianças e adolescentes que faziam xixi na cama, quais situações poderiam ser as situações piores que elas poderiam vivenciar na vida. Eu vou e volto para esse slide, tá? Deixa eu só mostrar a próxima que tem a tabela. Então, aqui, a gente tem crianças e adolescentes com enurese, então, coluna da esquerda de 8 a 12 anos, aqui da direita de 12 a 16 anos, e crianças e adolescentes controle, que não tem enurese noturna, de 8 a 12 anos, 12 a 16 anos. E o que é que foi observado? Para as crianças e para os adolescentes que fazem xixi na cama durante o sono, esse fato delas fazerem xixi na cama fica elencado como terceiro pior fato da vida delas para a criança e segundo pior fato da vida delas para o adolescente, perdendo apenas para divórcio dos pais e brigas dos pais calorosas, tá? Aquelas brigas que podem causar medo na criança. Já nos controles que não sabem o que é fazer xixi na cama, para as crianças, fazer xixi na cama tinha um impacto, era a 10ª pior coisa que poderia acontecer na vida dela, de acordo com as questões que foram trazidas. E para os adolescentes entrou no 7º lugar. Então, isso é só pra gente ter noção de que quem faz o xixi na cama é que sabe o quanto isso dói na alma dela, tá? Então, a gente, enquanto não fazendo xixi na cama, enquanto não inurético, não vai ter a dimensão real da vergonha que é esse processo. Então, voltando aqui para esse slide, eu trago ele aqui, né, o resumo, para que a gente possa ver, então, aqui, né, a representação de como eles fizeram no estudo, colocando aqui a foto dos pais se divorciando ou deles encontrando xixi na cama. Então, é bem interessante. E a gente tem Cacilda Sá, que é uma psicóloga de Minas, que faz parte de um grupo excelente de Dr. Murilo
Neto, José Murilo Neto, que eles desenvolvem várias pesquisas em uropediatria, e o doutorado de doutora Cacilda foi avaliando punição de crianças enuréticas. E ela observou que 100% das crianças sofrem algum tipo de punição. Quais foram as punições avaliadas? Verbal, castigo ou física. Verbal foi em 100%. E aí, a depender, né, de ser castigo, físico é um percentual menor, mas entendam que, em termos de aspectos verbais, de dizer que a criancinha, você é bebezinha, quer voltar a usar fralda, essas coisas não são positivas. Isso tudo é punição para a criança. Ela não faz xixi na cama porque ela quer ou porque ela deseja. Então, as famílias são muitas vezes intolerantes. E nos estudos que a doutora Cacilda tem feito, o que é que tem aparecido? Que os pais que foram enoréticos são os mais intolerantes. Quem aguenta com isso? Então, na nossa terapia, precisa estar incluído educação em saúde com esses pais e, a depender, encaminhamento para psicoterapia, tanto para a criança quanto para os pais. Por quê? Quando os pais se tornam mais tolerantes, a gente tem resposta mais positiva em relação ao tratamento dessas crianças. Então, aqui a gente pode ver, né? As famílias que têm histórico de enurese eram mais punitivas do que as famílias sem história de enurese. Então, isso acontece de fato na prática clínica, tá? E lá pra frente eu mostro um pouco da parte do tratamento que ela desenvolveu e o resultado que isso traz também. Então, quando a gente pensa entre etiologia e possibilidade de tratamento, se eu penso no quadro da poliúria noturna, eu vou trabalhar com orientações comportamentais importantes. Então, a uroterapia aqui entra como fundamental. Preciso, o padrão habitual, tá? Fazer redução de ingestão de líquido noturna. Então, em torno de 2 horas antes de dormir, a gente pede para essa criança parar de beber líquido. Reduzir sódio na alimentação para não correr o risco dessa criança reter líquido no corpo e na hora que ela vai dormir, produz mais urina. Reduzir alimentos diuréticos à noite, pela questão óbvia, né? Então, eu devo evitar, por exemplo, melancia durante a noite, porque isso vai se transformar em mais líquido para ela poder gerar urina. Urinar antes de dormir. Não interromper o sono. O que fica liberado é dessa criança, do último adulto que for dormir em casa, pode levar essa criança para ir no banheiro urinar. Tenta acordá-la para ela ir no banheiro, sentir a bexiga, vai no banheiro, faz o xixi e volta para a cama. Mas a indicação é que a gente não tem esses pais acordando durante a madrugada com micção programada. Porque isso já foi bem delimitado de que não é terapêutico. A criança não melhora da enurese noturna porque tá fazendo micção programada na madrugada. Até porque às vezes vai dar certo aquele horário que foi programado, outras vezes não vai dar certo e gera bastante frustração na família também. Aqui eu boto, né, o versus de redução e aumento de ingestão, porque algumas linhas terapêuticas vão falar que depois da criança estar um pouco melhor, a gente pode tentar aumentar o volume de líquido que ela ingere para poder dormir, para também fazer teste terapêutico e tentando ampliar a capacidade da bexiga. Então, toda modalidade de orientações. Esse ano eu fiz o lançamento do meu e-book, que chama Xoxi na Cama. O enfoque não somos nós fisioterapeutas, tá? É uma linguagem bem voltada para os pais e, de repente, adolescentes que queiram ler. Tem o passo a passo de como fazer essa parte de comportamental, que a depender a gente pode fazer a recomendação por 1 mês. Se a criança não melhora em nada ou o adolescente não melhora em nada, de fato a gente vai precisar entrar com outras terapêuticas, tá? Então, é bem interessante, tá bem didático, bem visual, assim. Então, pode ser uma coisa interessante da gente recomendar também. E em termos medicamentosos, existe uma medicação específica que é chamada DDAVP, que é a vasopressina sintética. Então, a criança faz a utilização, quem vai fazer isso, claro, né? A recomendação é o pediatra ou o uropediatra. E a recomendação é que ela faça o uso do DAVP durante a noite para fazer redução da produção de urina. Claro, como ela vai fazer redução da produção via hormonal, essa criança também tem que ter limitação do quanto ela bebe de líquido, porque a gente pode ter efeito colateral importante e sério, tá? Mas a taxa de cura, infelizmente, é muito baixa depois que para de tomar. E para uso pontual, tipo, vai fazer uma viagem, tem uma demanda específica que é melhor que essa criança não faça xixi na cama, não tem episódios naquele momento específico, o DDAVP entra como uma excelente alternativa. Apesar da taxa de cura baixa, algumas crianças conseguem ter melhora. A taxa gira em torno de 20%, tá? Então,
é uma alternativa, é mais simples, é mais fácil para famílias intolerantes que não estejam sendo tratadas com educação em saúde e com psicoterapia. Em relação à alteração do sono, e o que a gente tem de padrão ouro na literatura de forma geral, é o alarme noturno. Então, é um tratamento que não é fácil, é um tratamento longo, que é desgastante para a família e para essa criança, mas é o que a gente tem melhor resultado terapêutico ainda. Então, um tratamento por condicionamento. Então, se é condicionamento, uma vez que eu começo a fazer, eu não posso parar de fazer. Então, eu não posso fazer durante a semana e no final de semana que vai viajar, não levo o alarme noturno. Não. Tem que seguir fazendo o alarme o tempo todo, tá? Durante o período terapêutico. Tem que ter motivação das crianças e dos pais. Se os pais forem intolerantes, esqueçam o alarme noturno. Porque já pensem que sem alarme, todo mundo dormindo em casa, 100% das crianças têm algum nível de punição. Se essa família for intolerante, o alarme soando e a criança não acordando pode gerar punição física, tá? Que vai além, né, do que, enfim, a gente pode pensar como sendo terapêutico. Então, evitar a intolerância dos pais, evitar interromper o tratamento. E os resultados, eles são longos, de longo prazo, uma vez que essa criança consegue ter um efeito interessante. Existem vários tipos de alarme na literatura, sempre na ideia de tentar acordar essa criança de maneira mais rápida quando a bexiga estiver cheia, que na verdade o alarme funciona quando essa criança começa a urinar e a urina toca no sensor de umidade, tá? Então, mas como essas crianças têm dificuldade de acordar, então a casa toda acorda e essa criança não acorda. Então, até ela conseguir passar a acordar, precisa de um tempo. Então, a gente tem o mais tradicional, que é o sonoro, mas volumes variados, sons associados, sons diferentes, acorda primeiro os pais, depois a criança, primeiro a criança, depois os pais, vibração, luz. A gente já teve até descarga elétrica que foi utilizada na década de 80 no Canadá, que pararam o estudo, né? Porque as crianças tiveram lesões de pele e, claro, ficaram morrendo de medo de usar o aparelho. E a eletroestimulação perineal associada também. Então, a gente pode ter um sensor de umidade que fica na cama, mas é claro que o ideal é que a gente já tenha esse sensor de umidade na roupa íntima da criança para conseguir captar a saída da urina de maneira mais rápida. Esse era o modelo da descarga elétrica, tá? Enfim, fazia descarga nas meninas aqui na região suprapúbica, nos meninos aqui também, né, na região suprapúbica, e a roupinha era assim, mas não foi à frente. Aqui é o Pip Stop, que era uma marca brasileira, mas infelizmente a gente não tem marca brasileira na atualidade. Esse foi um que a gente fez de teste pro meu mestrado, na época do meu mestrado, que é com eletroestimulação, corrente Fez e o sensor de umidade. Os resultados foram bem interessantes, mas infelizmente a gente não pôde dar continuidade, então ele ainda não está no mercado. Então o mais tradicional vai ser o sonoro e que na atualidade eu acabo, né, pedindo para os pacientes comprarem ou eu compro via sites, que aí a gente acaba tendo eles importados, mas também tempo de durabilidade é pequena, para alguns, né, os mais baratinhos, e a gente não tem assistência técnica, enfim, a gente tem uma defasagem importante aqui no Brasil de alarmes noturnos. A gente já tem na atualidade modelos super tecnológicos em que a cuequinha ou a roupa íntima é toda de sensor de umidade, é própria do aparelho, sem cabo, né, o wireless, e aqui esse dispositivo já fica conectado e fica no software para dizer que horas que a criança fez xixi, se aquele, né, o volume que fez, que chegou a fazer, porque ele tem a capacidade de fazer esse registro, e aí a gente tem um diário noturno em tempo real. Pode ser bem interessante, mas eu nunca vi na vida real, tá? Eu só tirei a foto numa visita que a gente fez na Holanda, mas eu nunca vi o uso de fato do dispositivo. E daí, a resposta do alarme noturno é que no resultado imediato, né, assim que a gente termina o tratamento, a gente consegue redução de em torno de 66% dos episódios de enurese. No follow-up, 50% das crianças permanecem secas. É mais efetivo no longo prazo do que o DDAVP e a imipramina. A imipramina é um antidepressivo tricíclico, que impacta na atividade da bexiga, tá? É como se fosse um anticolinérgico, mas via sistema nervoso simpático.
E o alarme mais a droga, o alarme mais o DDAVP é melhor no curto prazo, mas no final, depois que tira, né, o tratamento, a taxa de cura fica igual no longo prazo, que é o mesmo da enurese. Então, quando essa criança está fazendo uso do alarme noturno, eu costumo recomendar esse diário em que eu tenho a data, vou dizer se o alarme tocou ou não tocou. Se ele tocou, a criança não acordou, acordou bem molhado, acordou pouco molhado. Se ele não tocou, foi porque eles não colocaram naquela noite, acordou antes e foi ao banheiro, acordou e não molhou, molhou, mas não tocou, pra gente poder ver também se o alarme tá funcionando, tá? Então, eu gosto de fazer um mapeamento, porque como foi minha pesquisa de mestrado, então eu entendo que na prática a gente acaba tendo várias questões que vão além do não estar funcionando a terapia. Pode ser que não tenha tocado, ser problema do próprio alarme, ou pode ser que essa família não tenha instalado. E aí, quando a gente tem a hipótese de tratamento para uma bexiga hiperativa, mesmo pensando que é monossintomática, tá? Em termos de tratamento não medicamentoso, a gente tem estudos iniciais desse mesmo grupo lá de Minas, mas aí foi o mestrado de Liliana Farjado, que é fisioterapeuta, fazendo a aplicação da neuromodulação parasacral ambulatorial, como a gente faz a partir do doutorado de professora Patrícia Lordelo, que é aquele mesmo protocolo. Eletroestimulação parasacral, frequência de 10 Hz, corrente TENS, largura de pulso de 700 microsegundos, 20 minutos de aplicação, 3 vezes na semana. Só que eles fizeram 10 sessões ao invés de 20, pensando na enurese. E tiveram resultados interessantes, que eu vou mostrar aqui um pouquinho mais pra frente. Não medicamentoso, eu também vou pensar na constipação intestinal, porque crianças constipadas podem ter contrações não inibidas. Então, massagem abdominal, orientações posturais, evacuação programada. Se precisar de laxante, associar com o pediatra ou uropediatra. E evitar alimentos irritativos, como a gente faz no quadro de bexiga hiperativa, especialmente final da tarde e noite, pensando que essa bexiga se demonstra mais hiperativa durante a madrugada. Em termos de medicação, os tradicionais, né, anticolinérgico, antidepressivo tricíclico, que foi imipramina que eu falei agora. E em termos de constipação, o PEG é o mais recomendado, que faz-se a prescrição a partir do peso da criança, né, que é o polietileno glicol, e outros laxantes também que possam estar disponíveis e que de repente seja a recomendação do médico que esteja fazendo acompanhamento dessa criança também. E em termos de neuromodulação parasacral, aqui no estudo de Lili, de Farjado e colaboradores, a gente vê que em termos de noites molhadas, a melhora foi mais importante no grupo experimental, chegando aqui em média a 70% de melhora, de melhora em termos de noites molhadas, né? Menos noites molhadas, menos noites de enurese do que o grupo controle. E em termos de resposta, a gente teve sem resposta, que significa que a criança melhorou menos de 49%, mais no controle do que no grupo experimental. Resposta parcial entre 50% de melhora e 89% de melhora. A gente tem mais resposta no experimental. E resposta, que é 90% ou mais de melhora, a gente tem uma taxa um pouco maior no grupo experimental. Como é um tratamento muito simples da gente fazer, a gente pode, na prática clínica, a depender, associar também. Não tenho estudo nenhum para mostrar para vocês de neuromodulação associada ao alarme noturno ou as orientações da enurese purinha, assim, tá? Mas, na prática, pode ser que a gente tenha algum resultado interessante. E quando a gente tem aqui em termos com esse outro protocolo, tá? Isso é uma coisa também que eu acho interessante a gente destacar. Esse protocolo, largura foi de 200, a diferença, né? Largura de 200 microsegundos, mas foi feito 2 vezes ao dia, 1 hora cada por 10 semanas, tá? Então, esse foi um estudo que não foi apenas para a enurese, mas foi para disfunção do trato urinário inferior, associado ou não com a enurese. E aí a gente vê que em termos de noites secas, antes e depois do tratamento, não faz diferença, assim como o grupo Sham. Qual é a minha hipótese? Excesso de eletroestimulação. Então, o padrão ouro que a gente tem na literatura, em termos de aplicação da neuromodulação,
com o protocolo do doutorado de Patrícia Lordelo, são 3 vezes na semana. A gente já tem estudo do CEDIM fazendo 2 vezes na semana. E às vezes a gente faz na prática clínica 1 vez na semana. A gente vai desse 3 vezes na semana para 1 hora a cada aplicação e 2 vezes no dia, ou seja, 2 horas por dia. Talvez a gente dê uma carga para o sistema nervoso central alta demais, que não seja positivo. Em termos de hereditariedade, a gente não tem possibilidade terapêutica. E aqui a questão do comportamento parental, que é o outro estudo de doutora Cacilda Sá, que eu não sei se já é o pós-doc dela, ou se ela só seguiu pesquisando. E aí ela consegue observar que a intervenção psicológica ou psicoterapêutica faz diferença no tratamento das crianças. Então, o grupo experimental, depois de passar pelas sessões terapêuticas, os pais passando pela sessão terapêutica, os filhos estavam sendo tratados, tá? Com a enurese, os 2 grupos. A diferença aqui é que um grupo de pais foi o grupo experimental de fazer o tratamento psicoterápico e o grupo controle não fazia. Era só o que normalmente os pais fazem no centro de pesquisa. E foi observado que em relação às crianças, a gente teve muito mais noites secas, com diferença estatisticamente significante, do que o grupo controle em que os pais não foram cuidados. Não foram cuidados, né? Porque eles também precisam de cuidado. Então, tratar os pais impacta diretamente na resposta terapêutica dos filhos, assim como muda totalmente o padrão de tolerabilidade. Então, eles utilizaram 3 escalas para poder avaliar o impacto nos pais, que observaram diferença nas escalas em termos de tolerância, tá? Então, na verdade, o depois aqui fez diferença em todos, mas o que eles trazem como um impacto importante é a escala da tolerância, como esses pais ficaram mais tolerantes. Então, de forma resumida, é importante a gente tratar essa criança em termos comportamentais. Como a gente tem possibilidade de taxa de cura espontânea de 15%, taxa de melhora é importante, só com tratamento comportamental, gira em torno de 18% a 20%. Pode ser que vale a pena a gente fazer 1 mês purinho de tratamento comportamental, que é a ideia, né? A ideia que eu acabei tendo dessa questão do e-book, de orientar, os pais seguem 1 mês fazendo as orientações certinhas e a gente vê como essa criança fica 1 mês depois. Não dá tempo, essa criança já está tendo muito impacto, não vou esperar 1 mês fazer orientação. As orientações sempre precisam estar presentes, mas aí a gente vai para a orientação e acrescenta outras terapêuticas. Se essa criança tiver um quadro de poliúria noturna diagnosticada, vai ter uma viagem, os pais são pouco tolerantes, sugestão é que seja comportamental e medicação. Então, precisamos ainda mais fortemente do pediatra ou uropediatra. Se essa criança está motivada, está com vontade de melhorar, os pais são tolerantes, alarme, porque o alarme tem junto com o comportamental. Porque o alarme tem a chance de ter uma cura ou uma melhora importante no longo prazo, maior do que a medicação. Se ainda assim eu fico na dúvida, acho que de repente pode ter algum outro aspecto de bexiga hiperativa durante o sono, eu posso acrescentar eletroestimulação. Só lembrando que eu tô falando isso de prática clínica, tá? Baseado nesse estudo, não temos estudos fazendo combinação dessas terapias. Principalmente com pacientes que sejam resistentes às terapias, tá? Ou os pais, de repente, não querem dar medicação para essa criança, ficaram com medo dos efeitos colaterais. A eletroestimulação pode entrar como possibilidade terapêutica. E as medicações em termos de anticolinérgico e antidepressivo tricíclico, para essas crianças que também sejam resistentes à terapia, já tentaram outras coisas antes e a gente pode acabar precisando de medicação, tá? Então, em resumo, essas são as formas da gente poder tratar. E claro, diário sol e chuva, que precisa passar o tratamento todo com essa criança realizando, no mínimo 1 semana de avaliação para a gente trazer objetivos importantes. Reforço positivo baseado no diário miccional. Então, vamos dizer que lá na avaliação, essa criança tem apresentado 7 noites molhadas, ou 6 noites molhadas. Então, se foram 7, ela ter 1 noite seca, ela já vai ganhar algum prêmio. Vai ser premiada de alguma maneira. Uma estrelinha, um adesivo, um beijo, uma brincadeira, uma bola de soprar, qualquer coisa que seja sustentável, tá? Não dá pra ser presente caro demais. Se ela fez 3 vezes na semana, então significa que ela ficou 4 noites secas, ela precisa ficar 5 noites secas para conseguir ganhar o presente. Então, o diário miccional ajuda a gente a traçar objetivos para que essa criança possa ser
ter um reforço positivo nessas noites secas extras. Mas reforçando que ela não pode ter punição nas noites que ela fizer xixi na cama. Então, em termos de considerações gerais, para a gente finalizar, a etiologia é multifatorial e o tratamento é complexo. E apesar de não trazer risco à saúde dessa criança, então na enurese noturna monossintomática primária, ela não tem risco de infecção urinária, lesão renal, trabeculação vesical, nada disso que a gente tem nas disfunções do trato urinário inferior ou da enurese não monossintomática. Mas o impacto psicoemocional pode ser gigantesco. Tem um mundo de estudos já mostrando sobre isso. E idade para iniciar o tratamento é uma decisão também importante que deve ser discutida com a criança e com os pais. Reforço positivo sempre, paciência e motivação, porque não vai ser retilínea o tratamento, não vai ser para frente e avante sempre, tá? De melhora gradativa sempre, não. A gente pode ter deslizes e aí a gente vai precisar estar motivado também com essa criança. Então, deixo aqui os meus contatos. Fico muito feliz, né, de poder contribuir com esse projeto, com esse evento, que possamos juntos também ajudar o Rio Grande do Sul nessa reconstrução e que vocês possam aproveitar essa palestra, podendo tratar melhor as crianças que cheguem até vocês também. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.